Boa noite pessoal. Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Tudo bem com vocês? Estamos em menor número hoje, no nosso primeiro treinamento, primeiro treinamento dos estagiários de 2026. E que bom que vocês estão aqui para passar por esse treinamento, este alinhamento. Espero que aqueles que não puderam estar aqui vejam o vídeo depois, né? Depois vamos liberar a gravação aqui e tudo mais, né? E eu quero dar o bem-vindo aqui para as pessoas que estão aqui conosco. A Ana, boa noite. O Alexandre, a Erivone, a Adriana, a Vera, a Liamara, a Daniane. Boa noite a todos vocês. Tudo bem, então vamos lá. É uma reunião que não vai demorar, é um alinhamento, um treinamento de 1 horinha que eu tenho aqui para vocês, para que nós possamos tirar dúvidas, alinhar pensamentos, filosofias sobre o Instituto e alinhar especialmente a respeito da conduta do psicanalista e do manejo terapêutico. Por quê? Uma das maiores dificuldades de um aluno que está em formação em psicanálise é justamente com relação ao manejo. Porque uma coisa é aquilo que eu estudo, outra coisa é aplicar isso na prática. São coisas completamente diferentes, né? E o chão, costumo dizer que o chão do consultório é o que forma um psicanalista, né? Quer dizer, na minha época, onde a maioria das terapias eram exclusivamente presenciais, né? Hoje em dia é online, mas simbolicamente, né, nesse chão desse consultório, seja online ou seja presencial, é o que vai formar um psicanalista, ok? Importante eu falar para todos aqui já nessa introdução que o estágio é um quesito para sua formação em psicanálise clínica. Não é possível você se formar psicanalista se não estagiar, ok? Porque tem pessoas que vêm com uma ideia de que eu quero só o conhecimento, eu quero só expandir minha mente, ou eu quero que isso contribua já com a minha profissão ou com o meu trabalho, não vou trabalhar como psicanalista. E, gente, o conhecimento é livre, para você adquirir o conhecimento, você não precisa nem pagar para isso, tá? O conhecimento é livre, está aí nos livros, está aí nos campos de estudos, qualquer um pode ler, qualquer um pode estudar. Mas para você ter o diploma de psicanalista aqui do Instituto Lacerda, você vai passar pelos ritos de uma formação. E um deles é o estágio, que é você ser um estagiário, certo? É que nem mais ou menos o advogado, né? O advogado, ele pode fazer o bacharel, né? Ser um jurista, mas para que ele possa advogar, ele tem que fazer a prova da OAB, para ser aprovado e atuar na profissão. Mais ou menos isso. Você pode estudar e adquirir conhecimentos, mas para que você possa se tornar um psicanalista, ter o seu certificado e atuar nessa profissão, é fundamental que você faça o seu estágio. Então esse aqui é um treinamento dos estagiários exclusivo do Instituto Lacerda. Eu desconheço qualquer outro instituto que que se despenha do seu tempo para esse treinamento. Geralmente é apenas a supervisão, que a gente incluiu também essa mentoria aqui para vocês, para ajudar com aspectos práticos. Ok? Então, para isso também hoje eu vou perguntar, vou conversar com cada um de vocês aqui. Se você não puder ligar a câmera, super compreendo, às vezes está na rua, no trabalho, no carro, não tem problema, mas daí fale em áudio e a gente bate um papo. Eu quero conhecer um pouco sobre as dificuldades de cada um de vocês e ajudá-los. Combinado, gente? Então eu vou falando aqui, vou perguntando aqui, batendo um papo com vocês, pela ordem que está aparecendo aqui na minha tela.
da esquerda para a direita. Aqui é a Ana. Boa noite, Ana. Está me ouvindo? Boa noite, professor. Tô sim. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia. Eu vi um post seu nas redes sociais. Eu falei: olha, que orgulho, que maravilha. É isso aí. Fiquei super feliz. É você realmente aí se lançando na profissão, né? Como é que tá esse início aí? Já estão entrando em contato com você? Qual que é o retorno que você já está começando a sentir? Fala um pouquinho disso. Então, professor, eu fiz o primeiro na segunda-feira, né? Nós não tivemos aula presencial, eu cheguei em casa, falei, deixa eu já mexer com isso. Meu irmão mexe com um pouquinho de, ele entende um pouco de marketing, então ele me deu várias dicas. É, E aí eu publiquei tanto no Instagram, no Facebook e fiz aquele. Na verdade, assim, eu lembro que você falou numa aula sobre a transmissão, né? Que você faz a transmissão no WhatsApp. Eu não sei se é assim mesmo que faz, mas foi a cada 5 contatos, é isso mesmo? Não tem como fazer para mais pessoas? Não, porque assim, você pode fazer uma lista de transmissão, tá? E nessa lista de transmissão você manda, você põe, eu acho que é cerca de 150 contatos, ou 200 contatos cada lista de transmissão. Aí você põe na lista de transmissão e faz ali. Mas a lista de transmissão só funciona se a pessoa que você tem o contato também tem salva você no contato dela, Hum, ok? E se a outra pessoa não tem salva você no contato dela, não vai chegar para ela na lista de transmissão. E aí como é que faz para chegar esse post para essas pessoas? Aí é no manual, né? foi isso que eu fiz. Aí é 5 a De 5. 5 em 5. É, só que assim, 2 pessoas marcaram, já estão agendadas para a semana que vem. Então, fiquei bem feliz, porque eu já estou fazendo o curso há um tempo, então já era para estar estagiando antes, mas o ano passado, por uma demanda de trabalho, eu optei por deixar para esse ano. Claro que existe a insegurança, né? Aquele medinho, né? Aquela coisa da responsabilidade mesmo de você lidar com as demandas de outra pessoa, mas isso eu tenho tratado muito em terapia também. E uma dúvida que eu tenho, que eu fiquei até pensativa com relação a isso, sobre valor, né? Tudo bem que por estar pelo estágio eu não posso cobrar um valor muito alto. Mas como entender, por exemplo, existe alguma faixa na psicanálise de cobrança? Por exemplo, quem trabalha com administrativo eu cobro X, quem é produção eu cobro Y. Como eu trabalho com RH, eu tenho mais ou menos uma noção salarial das pessoas, né? Claro que isso pode variar. Mas eu fiquei nessa dúvida: quanto eu posso cobrar? Tá, boa Quanto pergunta. cobrar de cada um? Boa pergunta. Bom, primeiramente, sobre o estágio, né, não existe uma regra, um órgão que regulamente vocês e fale assim, olha, você tem que cobrar X nos estágios. Não, nós orientamos por um bom senso, né? Porque se é um profissional de psicanálise formado num ambiente assim, com um público classe média, cobra em torno ali de 180 a 240 a hora da sessão. Caiu minha caneta aqui. Enfim, foi para Nárnia. É, cobra de 180 a 240 a hora da sessão, obviamente, pensando aí no bom senso, um aluno que está estagiando cobre pelo menos metade disso, né? Então, assim, a gente orienta que cobre aí de 80, 100 reais por hora da sessão, ok? Mas tudo isso é muito pessoal, é muito individual. Eu já lidei com alunos que cobravam 160 horas da sessão ainda no seu estágio. Eu vou falar que está errado? Se a pessoa ela se coloca nesse lugar, né, de merecimento, né, e está fechando consultas, né,
Eu não vai ser eu que vou falar para ela cobrar menos, de maneira nenhuma, jamais eu vou podar. Então, depende muito. Da mesma maneira que existem aquelas pessoas que acham que não valem nada e cobra R$ 20, R$ 30, R$ 50 a sessão da terapia, tem outros que já cobram mais caros, 160, 120. Então, tudo depende, primeiramente, do seu merecimento, quanto que você acredita que o seu trabalho, quanto que você é bom, que o seu trabalho merece. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é claro que depois do estágio, né, você não vai cobrar 50, 60, 70, você vai cobrar, né, um preço de formação. Agora, a pergunta que você me faz é o seguinte: como precificar? É, e eu tenho uma abordagem de quando eu trabalhava a minha formação comercial é com vendas. Fui vendedor durante muitos anos, né? E uma das coisas que eu aprendi principal que a gente tem que saber como vendedor é negociação, tá? Então, você tem que entender que por mais que nós somos profissionais da área da saúde mental, primeira coisa que nós somos é vendedores do nosso trabalho. Então nós precisamos vender o nosso produto, o nosso serviço, que é o nosso produto. Então, para que nós possamos vender o nosso produto, nós precisamos estar como? Fazer de tudo para que o nosso produto tenha valor, tá? Então, como fazer o nosso produto ter valor? O primeiro ponto é a sua aparência, né? Você estar bem vestido, você está bem arrumado. Então, por exemplo, olha, parece uma bobagem, tá? Mas para eu estar aqui com vocês nessa live, eu fiz a barba, eu tomei um banho, né? Botei um blazer. Precisaria? O conteúdo seria o mesmo se eu tivesse suado, se eu tivesse de camisa do Palmeiras aqui, seria o mesmo conteúdo. Só que teria o mesmo valor, iria aparentar ser tão bom para vocês, a experiência ia ser boa para vocês. Então é sobre isso, né? A gente tem que tomar cuidado com aquilo que vai minar o nosso valor. E tem duas coisas que nos derrubam. Primeiramente, a nossa aparência. Segundamente, o nosso vocabulário. Isso derruba o nosso valor. Você pode estar super bem vestido e se você soltar um problema, acabou. Tá? Porque um acadêmico, um psicanalista, não fala problema, não fala mortandela, não fala gíria. Espera-se um português o melhor possível. A mesma coisa, você pode ter um português impecável, mas se você se apresenta fisicamente mulambento, né, roupa esgarçada, amassada, é o mesmo resultado. Então, tomarmos cuidados com aquilo que vai nos derrubar. Pensando no quesito vendas. Pensando no quesito, o primeiro impacto que eu vou gerar na pessoa que eu vou atender. Ok? E não só nos primeiros, mas nos seguintes depois. Porque muitas vezes também, isso é um ponto importante para se observar, muitos psicanalistas começam bem, vestindo-se bem, e depois que o paciente entra em análise, entra no processo de transferência, vai caindo. Então ele começa com terno e de repente está com a camisa esgarçada, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque a gente vai perdendo valor também. Então, sempre estarmos impecáveis, tanto no vocabulário quanto na nossa vestimenta. E aí o que acontece? E aí nós temos a próxima etapa, que é o quê? O conteúdo. Conteúdo, porque se nós somos psicanalistas e somos rasos no nosso conhecimento, o paciente vai perceber que você é raso, que você está ali enchendo linguiça.
Como ele percebe isso? Porque talvez você não consiga fazer elaborações que ele fala, puxa vida, nunca tinha pensado nisso antes. Uau! Entendeu? Então é sobre isso. É, e se aí a segunda instância, a primeira instância é o quê? No fechamento é justamente o seu vocabulário, a sua aparência, o entorno de tudo isso. No segundo ponto é a continuação. É nos próximas 4 sessões, que ele vai, o paciente estará te analisando também. Então ele vai te analisando para saber, para te conhecer. E se o teu conteúdo é raso, aquele contrato terapêutico vai durar 1 mês, talvez 2 meses, e ele vai embora. Não porque você fez um bom trabalho e resolveu o problema emocional dele, não. Mas justamente o oposto, porque você não consegue resolver o problema dele, ele percebeu isso, que estava perdendo tempo e foi embora procurar outro terapeuta. Então, o segundo ponto é justamente o conteúdo, por isso que é importante nós estudarmos, né? Lermos, estudarmos, vestirmos a profissão de fato, né? E estarmos sempre interessados, sempre participantes de novos, o que aparecer de conteúdos de psicanálise. Não pense que porque nós fizemos um curso de 2 anos, agora já sabemos tudo. Não, não, aqui é só a cereja do bolo. Tem muita coisa para a gente estudar ainda de psicanálise e que vai para depois da formação de vocês, ok? Participar de simpósios, de palestras, de workshops e tudo mais. Vestir a profissão. E aí, o profissional que realmente veste essa profissão vai se aprimorando cada vez mais, e aí o que acontece? O paciente que começa a terapia com você, ele vai ficar por 2 anos, 3 anos, 4 anos, fazendo terapia com você. Porque você é um bom profissional, porque você sempre traz elaborações ricas para ele, e tudo isso. E que você tem conhecimento. Então, assim, um bom profissional de psicanálise, quando fecha a agenda, fechou. Às vezes é um paciente ou outro que sai, que renova, mas eles não têm muita rotatividade, né? Entrada e saída de pacientes. Fechou aquela quantidade, fechou 30 pacientes, 40 pacientes na sua agenda, você fechou a agenda, né? E aí aqueles pacientes vão ficar meses com você. Isso é positivo porque você não tem que ficar se matando sempre e fazer divulgação e, e tentando fazer pessoas entrarem em contato com você para fechar a consulta. Embora a gente tenha sempre que continuamente fazendo divulgação para estar sempre estarmos à vista e aumentarmos a autoridade. Porém, voltando ao ponto da sua pergunta, que eu não respondi ainda, como de forma efetiva, Ana, precificar? Porque você sabe mais ou menos os níveis salariais, mas o que a gente não sabe do paciente? A gente não sabe se ele recebe uma pensão extra, a gente não sabe do quanto que ele ganha, o quanto que de fato ele pode gastar com aquilo, né? Então, às vezes, uma mulher que tem 2 filhos, que trabalha numa profissão que ganha ali, sei lá, R$ 3.000 por mês, ganha mais 3.000 de pensão. Então a renda dela não é aquilo, aquela profissão, é muito mais. Então ela consegue pagar. Ela consegue pegar R$ 780 de terapia por mês. Investir nisso. E investe, porque é um sofrimento que ela está tendo e que precisa tratar, mudar a sua vida, né? É saúde. Quando a gente fala de saúde, a gente põe dinheiro na mesa. Quando a gente fala de saúde, a gente investe mesmo. Né? Você está com uma dor de dente, um tratamento de canal, você vai pagar ou fazer o tratamento de canal. E se você não tem convênio, plano odontológico, para tratar aquele, você vai tirar lá R$ 1.200 do bolso no dia para a noite para resolver o seu tratamento de canal. Então, saúde a gente investe. Então, esse é o primeiro ponto. Então, como precificar, pessoal, as nossas terapias? Primeiramente, estabeleça para você o seu preço. O quanto você vale, o quanto o teu trabalho vale. Tá? Então, digamos, Ana, que você cobre ali R$ 100. Tá? Estou dando um número aí redondo, só para a gente calcular. R$ 100 a hora. São R$ 400 por mês do paciente.
ok? Não importa, é claro que a gente, mediante ao trabalho dele, a gente vai ter uma ideia, uma noção financeira. Se a pessoa é caixa do supermercado Pague Menos, ela vai ter uma arrecadação diferente de alguém que é CEO da Bosch, né? Então, digamos que a caixa do supermercado Pague Menos veio fazer terapia com você. Você sabe, pela história mesmo que ela já contou, a dificuldades financeiras que ela já tem, não é por conta das dificuldades financeiras, dos problemas que ela contou, que você já vai abaixar o seu preço. Primeiramente, você vai dizer o seu preço, mas já sabendo que você vai negociar. Tá? Por que eu falo isso? Porque já aconteceu e acontece diversas vezes de eu atender uma pessoa e eu achar que ela não tem condição e eu dar meu preço, achando que já ela ia chorar e falar, ah, esse valor não dá, esse valor eu vou pensar, esse valor... E ela fechar, e ela falar, tá bom. E depois eu vim descobrir que ela realmente tinha outros canais financeiros, outras entradas, que ela podia até pagar tranquilamente aquele valor e ela nem pichinchou. Ela nem questionou o valor. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo atual. Tá? Eu comecei a fazer a terapia, atender um paciente essa semana. E eu dei o preço para ele. Falei, olha, a minha hora, eu cobro, hora noturna, eu cobro um preço. Hora diurna, eu cobro outro preço. Por quê? Porque hora noturna é bandeira 2, é horário concorrido. Todo mundo quer fazer terapia à noite. Tá? Todo mundo quer sair do trabalho às 6 horas da tarde e fazer essas terapias à noite. Então a agenda fica... O primeiro horário a encher é o noturno. Tá? Então eu cobro mais caro, eu cobro 240 horas à noite. E de dia, 180. É a mesma terapia, só que o horário da noite é um horário nobre. Não tem tanto horário à noite. No meu caso, eu só tenho o horário da noite para fazer. Mas o seu paciente não sabe, né? Entendi. Entendeu? Você sabe. Eu costumo falar para o meu paciente assim, olha, às vezes o paciente fala assim, quero marcar uma consulta para você. E às vezes eu tenho horário liberado. Mas eu falo para ele, fala para mim qual período você prefere, de manhã, de tarde ou noite, que eu vou ver na minha agenda os horários que eu ainda tenho para você. Às vezes eu tenho horário livre, eu podia falar para a pessoa, marca tal hora, escolhe aí. Tá? Mas eu não falo isso, porque se eu faço isso vai parecer o quê? Que eu não tenho paciente. Porque hoje, de fato, hoje eu estou atendendo muito menos. Eu cheguei a atender 37 pacientes, de segunda a sexta. Hoje eu só gerencio um instituto. Né? Mas mesmo gerenciando o instituto, eu ainda atendo. Menos. Hoje eu atendo máximo 10 pacientes eu atendo ao longo da semana, justamente para não ocupar muito meu tempo com relação ao meu trabalho, a secretaria do instituto e tudo mais. Né? Mas mesmo assim, quando a pessoa me pergunta, eu quero marcar um horário, eu falo para ela, olha, qual que período você prefere que eu vou ver os horários que eu ainda tenho. Aí ela fala, eu tenho da noite. E às vezes eu tenho a noite, no horário que ela quer, liberado. Eu falo, olha, esse horário eu só tenho tal dia. Escassez isso chama. E isso agrega valor a nós. A pessoa fala, cara, vou fechar, porque a pessoa só tem aquele horário. Às vezes nem ela poderia naquele horário, mas ela vai fazer um esforço, vai desmarcar compromisso, porque eu só tenho aquele horário. Isso aumenta o seu valor para ela. E é muito importante isso na terapia. Porque o paciente, quando ele vai fazer terapia com você, Lacan ele diz que nós ocupamos uma cadeira do suposto saber. O que é esse suposto saber? O paciente supõe que a gente sabe. E a gente não pode destruir essa suposição, porque senão acaba a transferência. Mesmo que a gente não faça a menor ideia do que fazer com aquela fala daquele paciente, porque tem muitas vezes que o paciente fala e a gente fala, puxa, e agora? Sabe? Mas a gente não pode transparecer isso. Às vezes a gente entra numa sinuca de bico e a gente fala, e agora? Eu vou levar um caso para supervisão, para ser supervisionado, para um outro profissional me ajudar.
mas o paciente ele precisa crer que a Ana é a grande psicanalista maravilhosa que ela teve a sorte de ter encontrado. Entendeu? E a Ana, como é de fato uma grande psicanalista, mesmo que ela se encontre numa situação que não sabe o que fazer, mas ela vai depois da terapia estudar, buscar livro, fazer supervisão para ajudar esse paciente e vai ficar cada vez melhor. Se entende? É um ciclo. Então, dentro disso, voltando para a questão do preço, o paciente ele chega independente da questão econômica dele. O que eu falo para o meu paciente? Primeiramente, coisas que eu aprendi. Eu não passo preço por telefone, nem pelo WhatsApp no primeiro contato. Não passo. Por quê? Porque preço sem agregar valor sempre é muito caro. Tá? Então, se a pessoa fala assim, você marca consulta e terapia? Marca, vamos marcar a consulta. Quanto é? Aí você passa lá, de dia 180, de noite 240, muitas vezes ele não vai fazer terapia porque ele não te conhece, ele não viu o valor que você tem, o seu trabalho, e aí é sempre caro. Tá? Então é sobre isso. Eu não passo. Geralmente eu falo para o paciente, olha, não se preocupe agora com valores. Depois a gente fala sobre isso. Vamos marcar sua primeira consulta. Eu não cobro nada. Quero te conhecer, quero que você me conheça. E a gente fala sobre valor. E aí Eu nessa. fiz isso também. Eu assisti uma aula que você deu para estagiários do ano passado, que você até explicou como montar, fazer o link e tal, e eu fiz isso. E aí, uma das pessoas que me procuraram perguntaram justamente, tipo assim, ela já mandou assim: Oi, Ana, tudo bem? Eu vi seu post, queria saber quanto você cobra a sessão. E ela nunca me viu na vida. Aí eu fui, me apresentei, oi, tudo bem, tá? Olha, vamos marcar a primeira consulta é gratuita para eu poder conhecer você. E aí a gente fala sobre a questão do valor. Aí ela, então tá bom. Aí ela foi e agendou. Ótimo, é isso. É justamente isso. E aí, depois que você marca a primeira consulta, você vai fazer todo o início da terapia, fazer toda a primeira sessão, e no final dessa primeira sessão, depois que a pessoa te viu, depois que já ouviu você, depois que ela já contou a história dela, depois que ela já percebeu que a coisa está acontecendo, a terapia está funcionando, que ela foi com a sua cara, porque às vezes a pessoa pode não ir com a nossa cara e está tudo bem. E falar, depois eu marco. E por quê? Porque a gente é ruim? Não, às vezes o santo não bateu. Né? Então a gente dá essa oportunidade para a pessoa fazer terapia com a gente, não gostar da gente e não precisar pagar por isso. Por isso que eu gosto de fazer a primeira consulta gratuita. E aí, depois que você fez uma demonstração envolvente do seu trabalho e mostrou o seu valor e como você é uma ótima profissional, aí você fala, olha, então vamos falar de valores? Eu cobro 180, ou no caso, digamos, o 100 reais, tá? Do estagiário, né? Eu cobro 100 reais a hora. Ok? Esse valor está acessível para você agora? Aí se ele fala 100 reais a hora, vai dar 400 reais por mês. Ah, tá bom. Ó, tá ótimo. E aí você vai fazer a seguinte maneira. Muito bem. Então, a próxima consulta, a gente já faz o acerto das próximas 4 sessões. Ok? Porque a gente sempre paga antecipado, não recebo depois. E nem por sessão. Eu recebo 4 sessões antecipadas. E a gente vai ficar combinado assim. Se porventura alguma coisa você precisar faltar, você me avisa com antecedência, eu remanejo o horário para você sem problema. Mas se você faltar ou perder a sessão e não me avisar, aquela sessão foi perdida. Tudo bem? Tá tudo bem. Então tá bom. Perfeito. O que você fez? O contrato. O contrato não precisa ser papel, é o contrato falado. Na próxima consulta, ela já vai fazer o Pix de 400 reais para sua conta, já vai pagar as 4 sessões antecipadas. E se ela faltar, melhor para você, porque você ganhou sem precisar trabalhar. É, E se exatamente. ela falar que não está acessível o valor? Como que você negocia isso? Esse valor.
primeiramente você vai ver sinais, né? Há sinais. A pessoa vai falar assim, ah, dá para fazer quinzenal? Quando ela fala, por exemplo, uma coisa como essa, você já sabe que a questão é financeira, né? Ou então, se ela falar, ah, esse valor vai pesar para mim, fica apertado. E aí você vai fazer a seguinte forma, fala, olha, eu trabalho com algumas vagas, poucas vagas que eu trabalho para atendimento social, ok? Se você quiser, eu tenho mais uma vaga, eu consigo encaixar você nesse valor de atendimento social. Eu cobro R$ 80 a hora dessas pessoas, um pouquinho mais em conta, para ajudar, porque eu não deixo de atender ninguém, tá bom? Dá 320 por mês. Esse valor fica bom para você? Aí a pessoa já vai, ah, não, esse valor já dá. E se falar não dá? Olha, vamos fazer o seguinte, para eu te ajudar, não quero que você fique sem fazer a sua terapia. Eu preciso ajudar você e você precisa ser tratada. Vou fazer R$ 60, vai dar R$ 240 por mês. Te ajuda? Ok? Então é isso, é negociação, mas sem perder o teu valor. Sempre na questão de, olha, estou te ajudando, estou fazendo por você. Entendeu? Porque assim não derruba a tua autoridade e você também não perde o seu paciente. E eu penso da seguinte maneira, tem gente que fala, ah, poxa, mas eu vou cobrar R$ 60 a hora? Tem muita coisa agregada aí. R$ 60 que você está aprendendo, que você está Uhum. praticando, A que você está indicação que vem conhecendo, que você está depois. aprimorando. E, gente, às vezes a gente fica uma hora aqui, ó, no TikTok, no Instagram e não ganha nada. Para eu ganhar 50 minutos, ganhar R$ 60 num ar-condicionado, num conforto, né? Então a gente tem que mudar a nossa visão, nosso ponto de vista. Tem gente que fala, não, por R$ 60 eu não atendo. Eu tenho outra filosofia de vida. Eu penso da seguinte maneira, aquelas pessoas que vêm até mim eu não recuso, nunca. Tá? Mesmo se eu tiver que atender de graça, tem pacientes, já tive pacientes que eu atendi de graça, para ajudar aquele paciente. Porque eu sabia que aquilo ia vir, ia me retornar de alguma outra maneira. Tá? Aí você pode colocar na conta de quem você quiser, do universo, de Jesus, de Deus, tá? Da sua Mas fé. quando é gratuito, você determina uma quantidade de sessão de atendimento? Tipo, 12 sessões gratuitas. Sim, você pode determinar, olha, eu vou te dar 2 meses, 3 meses, gratuito, tá? Mas assim, em toda a minha experiência, eu acredito que foi assim, uns 2 casos só que eu atendi gratuitamente, que realmente eu precisava ajudar aquela pessoa, tá? Porque o gratuito, a incidência de desistência é muito grande, porque a pessoa não paga, não dá valor. Sim. Então ela não dá continuidade, então tem que pagar. Para ver o vínculo, tem que ter a nota, a moeda Ainda no que seja jogo. um valor bem baixo, né? Ainda que seja, tinha um professor que falava, nem que for no McDonald's, né? Na época o McDonald's era barato, né? Hoje em dia não, né? Então, é sobre isso, Tá. tá ok? Então é mais o ponto que de você determinar o seu preço, o seu valor, não ter medo, vencer o medo de dar o teu preço e se precisar negocia, ok? Sobre isso. Tudo bem? Uhum. Tudo Muito ótimo. bem. Parabéns, viu, pela iniciativa aí Tá. de estar atendendo. Vamos para cima mesmo. Joia. Nossa, o tempo está voando aqui. Deixa eu perguntar, que vou fazer assim, em vez de eu perguntando um por um. Ah, não, vou perguntar um por um mesmo. Vamos lá. Alexandre, boa noite, tudo bem com você? Você Boa está me ouvindo? noite, Boa noite, doutor Rodolfo, e a todos. Boa noite, Alexandre. Como é que estão os seus atendimentos? Você já está atendendo? Me conta um pouquinho. Sim, doutor Rodolfo, eu estou atendendo, porém, eu estou atendendo pela igreja, entendeu? Porque eu continuo trabalhando e eu trabalho em outra cidade, aí eu faço atendimento nos sábados. Aí eu estou dando atendimento a 5 pessoas na igreja. Mas em que igreja? Na sua igreja? Sim, sim, sim. Tá. E por que não atender cobrando?
Doutor, eu cobro lá de 3 pessoas, né? Porque assim, o pastor perguntou se eu poderia ter 2 pessoas de forma voluntária. Eu disse que sim. Aí essas duas eu dou de forma voluntária, né? E as outras 3 pessoas eu cobro um valor de R$ 90. Tá, R$ 90 por mês ou por sessão? R$ 90 por sessão. Boa, boa, legal. Muito bem. É, situação igreja, vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiramente, Alexandre, você trabalha de que horas a que horas durante o dia, durante a semana? Eu trabalho, doutor, eu trabalho de 7 da manhã às 5 da tarde. Legal. E para você não interessa pegar um paciente por dia, pelo menos, no período da Não noite? porque eu trabalho em outra cidade, entendeu? E daí? Eu trabalho, eu trabalho em outra cidade, aí lá eu não tenho quase tempo, entendeu? Porque eu trabalho durante o dia e durante a noite eu faço faculdade. Aí eu só fico. Ah, entendi. Entendi. Não, eu só queria saber justamente o porquê à noite. Agora você explicou, porque se à noite você Sim, faz sim, faculdade sim. e as aulas da faculdade é todo dia à noite? Doutor, porque assim, eu faço na área da teologia, né? Eu separo os dias de aula de teologia e também faço uma pós-graduação na área da psicanálise, entendeu? Entendi. Tá, eu tô falando isso porque às vezes você consegue pegar um dia da semana, digamos uma Sim, sexta-feira, né, digamos uma quinta-feira, à noite, um dia da semana que você consegue reservar para atender pacientes, você pode encaixar ali dois, três pacientes, entendeu? sim. Dois, três pacientes é o que, se você cobrar R$ 100 por sessão, é 1.200. 1.200? É verdade. Três pacientes? 1.200 por mês. Ok? Só para você trabalhar uma vez por semana, à noite. Sei, Entendeu? E além entendi. de questão financeira, é o seu aprimoramento como profissional. Você está trabalhando na Sei. área, atuando na área. Tá? E aí você falou que tem sábado. Legal que você atende sábado e tudo mais. É, e talvez você possa encaixar mais pessoas. O que eu quero trazer é o quê? Tomar cuidado para não ficar atendendo só gratuitamente. Sei, Tá? sei, Aí sei. eu vou falar uma coisa para você. Eu conheço bem esse ambiente de igreja e tenho várias experiências. E muitas vezes a gente quer atuar na igreja, ajudar as pessoas na obra e falar: olha, eu sou psicanalista, eu vou atender as pessoas necessitadas aqui da igreja. Não dá certo isso. Desculpa, não dá certo. Por quê? Primeiro que de graça você vai ter um alto índice de falta, pessoas, se não estiver tendo, se as pessoas que você já está atendendo gratuitamente, já não estejam desmarcando consulta, já não estejam indo. E às vezes o que acontece? A pessoa vai lá, está esperando na igreja a pessoa vir, ela nem dá satisfação que ela não vai, simplesmente não dá nem as caras. Por quê? Porque é de Tem, graça. tem, Tem? tem uma pessoa que faz isso, né? Agora tem uma não, tem uma que sempre ela está lá, sabe? Tudo bem. Então, assim, E a sempre há jovem, exceções, né? a jovem que eu trouxe na supervisão, e eu quero até falar com o senhor, Uhum. quando tiver uma brechinha aí para outra supervisão, eu quero trazer o mesmo caso, você entendeu? Então, olha só, se você tem duas pessoas que é de graça, uma é assídua, a outra não, você já tem 50% de falta da assiduidade nos seus atendimentos gratuitos, né? Sim. E é uma média, mais ou menos isso. Então, outro ponto que acontece, se você começar a atender na igreja gratuitamente, dependendo da quantidade de pessoas que tem na sua igreja, você não vai conseguir atender todo mundo. E as pessoas vão faltar, e você vai ver que vai ser um trabalho assim
que não vai progredir. Agora, quando você põe preço, quando você fala, olha, meu horário é X, o meu valor é X, eu consigo tal horário para você, entendeu? O caroço sai e fica somente as pessoas que realmente querem tratamento. Por que eu falo caroço, tá, gente? Porque tem caroço. Quando você chega na igreja e fala, olha, estamos aqui com o irmão Alexandre, o pastor Alexandre, que agora é psicanalista e está fazendo uma obra, então nós estamos aqui com um trabalho na igreja de atendimento, de terapêutico, e vai ser gratuito para oferecer para a comunidade. Gente, de graça, até injeção na testa a gente quer. A gente quer de graça. Uhum. Agora, você fala assim, mas o valor é X, aí vai fazer terapia só quem realmente quer. Quem realmente vai falar, cara, eu estava procurando um terapeuta e tem aqui na minha igreja, eu vou lá, porque eu estou precisando. Entendeu? E as pessoas que faltam, elas faltam por quê? Porque elas não dão valor, não acreditam que está precisando, porque é de graça, e de graça todo mundo quer. Né? De graça eu quero aula de violão, eu quero aula de teclado, eu quero aula de bateria, eu quero aula de inglês. Tudo que me oferece de graça eu quero. Agora, o que eu ver que eu não estou gostando, eu vou faltar. Porque é de graça. Então é justamente sobre isso. Ok? Então, Perfeito. Alexandre, só essa dica aí para você, mas eu fico feliz aí de você estar atendendo já e estar cobrando aí. Por que R$ 90? Desculpa a curiosidade, esse número quebrado. Porque assim, doutor, a média salarial daqui, pelo menos da igreja lá, né, das pessoas que eu faço atendimento, não são tão altas, e eu fiquei pensando, tinha outro psicanalista lá que atendia, e ele cobrava, acho que R$ 70. Aí eu disse, eu não vou cobrar 80, não vou cobrar 80 e vou cobrar 100, vou cobrar 90. Entendeu? Entende? Então me deu esse desejo de eu cobrar 90 e também eu fiz uma soma, né, pelo menos assim, eu estou pensando daqui para frente, não sei, daqui uns 2 meses, 3 meses, eu conversar com o pessoal para aumentar, entendeu? Para fechar os 100, Ok, ok. entendeu? Entendi. Legal, parabéns. Parabéns. E aí traz o caso para supervisão, tá bom? Manda mensagem lá na secretaria, fala que você quer trazer um caso para supervisão, a gente já vai escalar Pronto, você para tá as bom. próximas supervisão, tá bom? Pronto, tá bem, doutor. Parabéns. Tá bem. Doutora Irivone, tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite. Tudo Muito bem, bem. pessoal? Tudo Tá me bem. ouvindo? Eu estou te ouvindo, você está me ouvindo bem? Bem, não vou ligar a Legal. câmera no momento, não, que eu tô num ambiente que não dá para ligar no momento. Mas Fica enfim. tranquila. Tranquila. E me conta, Pode perguntar. como é que estão os seus atendimentos? Como é que tá? Tá bem, eu tava, vendo os colegas falando, né, sobre os atendimentos e tudo mais. Eu tô com 15 pacientes. Dos 15, eu tenho 3 que é voluntários. É, eu comecei a fazer atendimento pelo Instituto, né? Aí surgiu a oportunidade para eu entrar no projeto da igreja como voluntária. Aí eu comecei a atender uma pessoa, no online. Aí depois de algum tempo eu abri um espaço junto com uma amiga minha, porque ela é psicopedagoga. Aí nós fizemos uma parceria. A gente abriu um espaço pequeno, né, para iniciar, e nós fazemos a divisão do espaço. Metade da semana ela usa e outra metade sou eu. Aí o que que eu faço? O voluntário online dessa igreja, eu faço no dia que eu não estou no espaço, para poder não impactar nos horários lá. E os outros 2 que eu faço atendimento voluntário, eu faço na igreja, diretamente na igreja presencial, porque o meu analista, ele atende nesse mesmo horário. E aí é como se ele estivesse fazendo a supervisão dos meus atendimentos lá. É Uhum. atendimento voluntário, é de graça. Mas é assim, são 2 projetos. Esse projeto que eu atendo uma pessoa online, lá eles pagam uma taxa direto para a igreja. A gente ganha experiência. E lá é 12 sessões. Esse que eu atendo na igreja, que é o presencial, lá é menos, são 6 sessões.
Sessão de 30 a 40 minutos. E aí as pessoas nos procuram e a gente faz um filtro, né? Se vai atender, se não vai e tudo mais. E aí, o que que eu levo para essa parte? A gente colocou algumas regras, você estava falando, né, que isso é verdade. Assim, eu tô lá questionando o coordenador na questão de não cobrar nada, que eu acho que tem que cobrar, nem que seja um valor, assim, bem simbólico, onde que a pessoa dê valor. Mas as pessoas que eu tô atendendo, graças a Deus, eu só tive problema com uma pessoa, mas a gente tem regra, ó. É, duas faltas já não pode mais fazer. Então, eu tive uma questão com uma pessoa, ela fez 3 sessões, aí a próxima sessão faltou, aí o outro falou que não ia mais. Eu falei, ah, bem, tentei, né? Uhum. Mas os outros que eu estou atendendo, que foi no semestre passado, foram tranquilos, finalizaram as sessões. Inclusive, tem uma que eu comecei a atender particular, porque aí é aquilo, né? A gente tem que ser estratégia na parte da negociação também, né, Rodolfo? Tá. Então, como você era meu paciente lá, então eu consigo fazer para você uma tarifa mais acessível, tal, tal, tal. Então, eu faço isso, trago. E uma coisa que é legal, assim, eu vejo na parte do voluntariado, que uma pessoa vai falando para outra. Então, eu limitei, 2 pessoas eu faço atendimento na igreja. Se o Uhum. terceiro vier me procurar, eu falo que não tem um espaço, mas eu estou com uma tarifa acessível que eu posso atender presencial no meu espaço. Aí eu faço o quê? Levo para lá, Sim. Legal, entendeu? legal. As estratégias, né? E é isso aí. Está com 15 pacientes? Sim. 15 Assim, pacientes. em dezembro eu tive mais, mas agora devido a janeiro, sabe? Então, algumas pessoas pediram tempo que estava sem dinheiro. Aí eu e minha amiga, a gente está esperando só dar passada aí no carnaval para a gente fazer uma ação para divulgar mais o nosso trabalho. E uma coisa também que eu gosto, Rodolfo, não tô escolhendo o público, eu tô atendendo todo mundo. Sim, Entendeu? sim. Como eu fiz em paralelo um curso voltado para atender crianças e adolescentes, eu também tenho esse público. Uhum. As E aí especializações quando, que você vai fazendo, né? exatamente, igual eu fiz aquela pós em neurodiversidade, aí eu comecei a fazer terapia ABA, aí eu já tenho um paciente autista, entendeu? Então assim, aos pouquinhos eu tô aprendendo. Eu tenho até paciente de terceira idade. Uhum. Então, é pouco, mas aí eu estou divulgando e eu atendo 3 vezes, atendo 3 dias presencial. Quinta, sexta e sábado à tarde, porque de manhã estou estudando ainda, né? Entendi. E, entendeu? E assim, aí tô indo. E eu tenho um preço diversificado também, eu não tenho uma taxa só de valor. É, Que aí, é aquilo que eu falo, a quando gente tem que ter um norte, né? O preço é esse, mas daí cada é, pessoa você vai personalizando, né? uhum. Porque eu também fiz uma pesquisa de mercado, né? Quanto mais ou menos os profissionais cobravam aqui na minha região. Então eu falei assim, eu vou fazer esse. Agora, dependendo do tipo de paciente, o que que eu faço? Quando a pessoa entra em contato comigo, é de praxe deles, né? Por favor, quanto você cobra a sessão? Primeira coisa que eles Uhum. perguntam. Aí eu já tenho um textinho básico que eu falo que sobre investimento, eu passo depois, mas eu gosto de marcar um horário presencial, onde que a gente conversa melhor, eu falo um pouco sobre o meu trabalho, como que eu trabalho, e assim eles me conhecem, que é o que você Aham. falou, às vezes não cola, às vezes o profissional não tem aquele feeling, né? Porque se não tiver, não adianta. A pessoa vai embora, não volta mesmo. Aí eu Exato. falo assim, então. Eu gosto realmente de fazer isso. Eu gosto de marcar tipo entrevista. Você vai lá no espaço, eu apresento para você o espaço, você me conhece, a gente conversa melhor, você me passa um pouco qual que é a queixa, né? O porquê que você está procurando a terapia. E aí, nessa conversa, aí eu já falo para você o valor do investimento financeiro. Ah, tá bom. Então eu faço isso. E dá resultado, sabe? Isso aí. É Se isso não aí. der Saber fazer resultado de imediato, né? é saber fazer essa Se não dá de negociação. imediato, né? Uma coisa Pode importante, falar. inclusive, que uma dica bacana para vocês, justamente um ponto que a Ana estava falando agora há pouco também, sobre os posts, sobre a divulgação, e vai chegando pessoas que a gente nem conhecia.
que acontece? Quando a gente divulga todos os nossos posts, os nossos contatos na nossa agenda do WhatsApp, às vezes aquela pessoa que está na nossa agenda não vai marcar terapia. A pessoa que te conhece não vai marcar terapia com você. Mas essa pessoa conhece uma outra que tá precisando de terapia. E ó, encaminha lá, faz assim, ó, já manda. Entendeu? Então forma uma Exatamente. rede, Uhum. né, de contatos. Então, e uma dica legal é o quê? Pelo menos 2 vezes por semana, faz o post e manda para todo mundo lá, ó, de 5 em 5 na agenda do WhatsApp, enchendo o saco mesmo. Porque ou a pessoa te bloqueia e se bloqueia, né? Não tem importância Ela que nenhuma, perdeu? né? Perdeu, se a pessoa te bloqueou é porque você já não tinha ela, né? Então, se bloquear, Uhum. foi. E se de repente. Por quê? Porque às vezes você manda um post para mim e eu nem leio. Nem leio. Mas se você Uhum. manda toda semana, 2 vezes por semana, uma hora eu vou parar para falar, cara, deixa eu ver esse negócio aqui que a Erivone, que a Ana tá me mandando aqui. Ah, ela é terapeuta. Nossa, fulana me falou que estava precisando de terapia. Deixa eu encaminhar isso aqui para ela, entendeu? Então essa é a insistência, a constância de toda semana ali você mandar. E ali também é, é, apagar impulsionamento no Instagram, Uhum. posts no Instagram e assim por diante. Ok, Irivone, obrigado, viu? Parabéns aí Tá, tá. pelo trabalho aí. Bom saber que você está indo bem. Deixa eu perguntar. Deixa eu só completar uma coisa rapidinho. Sim, A questão é de parceria, igual, eu fiz essa parceria com uma amiga minha. Ela é psicopedagoga. Ela dá reforço escolar. certo. Então, eu achei muito legal, porque assim, se vê uma pessoa para conversar comigo, eu avalio o caso, é caso só de reforço escolar, é problema só na escola, aí eu encaminho para ela. E aí chega alguém para ela e ela vê que não é com ela, ela encaminha para mim. Então, isso daí é legal, porque aí você Legal, vai fazendo a divulgação. legal. Isso é super, super interessante, tá bom? Legal, legal, ótimo. A gente sempre faz parcerias, né, com outros psicanalistas, porque às vezes tem um tipo de um paciente que a gente não quer atender, então a gente encaminha para um colega, né? Isso. Eu Talvez um colega eu mais, tenho uma parceira assim também. Eu né? faço isso também. Pois Como é, ela vê que eu tenho um manejo assim com adolescentes, ela me manda os encaminha para você. adolescentes e eu mando outro público para ela que ela atende só mulher específica, entendeu? Aí eu Legal, encaminho para ela. Então a gente faz assim umas trocas. legal, E assim legal. a gente vai divulgando nosso trabalho, né? É isso aí, parabéns. Deixa eu perguntar para quem está aqui, Obrigada. quem ainda não está atendendo, quem não começou o seu estágio, começou a atender paciente, para eu entender as dificuldades de cada um que não está atendendo ainda. Tem alguém? Tenho eu, a Vera Lúcia. Oi, Ainda não tenho Vera! Boa noite, tudo bem? noite, tudo bem, e o senhor? Tudo bom. Vera, qual que é a dificuldade que você está encontrando em começar a atender, para eu poder começar a dar um start para você? É assim, professor, quando eu comecei o curso, era algo que eu tinha em mente e encontrei, no Instituto Lacerda. Comecei com muita sede, com muita pressa. Uhum, Ler as apostilas, acompanhar supervisões, até que eu mesma percebi que era ideal que eu desacelerasse e observasse melhor cada assunto, cada tópico, e fosse buscar também matérias paralelas a respeito da psicanálise. Nesse caso, eu desacelerei um pouco os estudos, eu pretendo exercer a função, mas eu não quero exercer a função de forma automática. Eu entrei para ganhar um dinheiro, para agregar um valor à minha receita mensal, preciso angariar clientes, preciso vender meu peixe só para vender, porque eu preciso ganhar. uhum. Eu cheguei a um feedback de que eu vou exercer a função, mas eu estou indo com mais calma para observar tudo que for possível e exercer realmente a função com os pés no chão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pode falar. Quem disse para você que você não está preparada ainda para começar a atender? De quem é essa fala?
Não, não, ninguém falou. Não chegou mesmo nenhum paciente piloto. E eu também ainda não comecei a vender o peixe. Agora, eu sou uma analista gratuita na própria família, né? E eu Não, também aí não descobri uma conta. coisa. Aí não conta Não, não, porque sim, não. deixa eu só pontuar para você o que acontece. Por que que eu estou falando isso? Quem falou para você de que você não está pronto para começar a atender? Por quê? Porque É, você, pela sua fala, você começou com todo o gás. E aí você foi sim, indo mais devagar. Esse indo mais devagar sim. é, meio que já está dizendo que você mesma já foi acreditando que o conteúdo é muito grande, é muito extenso e que você precisa ir com mais calma para começar a atender as pessoas. Dentro disso, está implícito a ideia de, ou uma sensação de que você acha que você precisa de mais tempo para estudar para começar a atender. Também, porque eu também acho que vivenciar atendendo tem um proveito, é muito mais rico do que só a teoria, como o senhor falou no início. Entendi. Então, dentro disso, Vera, o que, que eu posso orientar você? Que bom, você não tem o quesito da necessidade financeira, né? Tenho sim, Porque, professor. Tenho por- sim. ok, porque assim, eu falo muito, bato muito na tecla da questão financeiro, porque tem muitas pessoas, eu acredito que não é a sua situação, tá? Mas tem muitas pessoas que têm uma baixa autoestima e não se valorizam. E começam a atender de graça todo mundo. E eu falo, olha, essa profissão é uma profissão que paga muito bem. É uma profissão que muda a vida das pessoas. É uma profissão que você pode ganhar 15, 20 mil reais por mês de salário só atendendo como psicanalista. Sabe? E tem Eu gente que tá, acredito. às vezes está vindo numa realidade que está ganhando 1.500 de salário e acha que ganhar 20 mil é tipo, nossa. E quando você começa a ganhar 20 mil reais, você começa a olhar e falar, cara, como é que eu sobrevivia ganhando 1.500? Como é que alguém Sim, sobrevive ganhando 5 mil por mês? Então, eu trago muito essa questão de valores para a pessoa poder entender a profissão que ela está entrando. É uma profissão muito rentável e muitas vezes a gente não ganha isso por conta das nossas crenças limitantes, que nos limitam para não prosperar financeiramente. Por isso que eu trago essa questão. No entanto, eu vejo que não é uma questão de. Você não tem essa questão de baixa autoestima, isso é ótimo. Mas eu quero pontuar uma questão para você. A necessidade de se cobrar as terapias, ela é um ato terapêutico para o paciente e um ato que vai fazer com que a terapia ande. Então, você falar de terapia é também falar de precificação. Tá? Porque certo. se você cobra barato, você não tem valor. E se você não tem Sim, valor, o paciente ele não engaja, o paciente ele não provoca a aliança terapêutica. E se você cobra de graça, piorou, né? claro. Então, assim, o valor está atrelado às terapias. Tanto é que Freud cobrava e cobrava bem. E cobrava por sessão, ele atendia 5 dias na semana, todo dia. Então, se você fosse paciente de Freud, você ia ser atendida de segunda a sexta por ele e ia pagar por dia, né? Ele cobrava bem. Então, dentro disso tudo, o que eu quero trazer para você, Vera? A ideia de que você estar liberada para estagiar, você está Certo. estudando e se dedicando e realmente aí interessado em ser uma excelente profissional e não começar a atender é tempo perdido. Por quê? Porque você vai ter um ganho de conhecimento tão monstruoso quando você estiver começando a atender os seus pacientes que você não faz ideia.
É o Você vai pegar, vivenciar. você vai pegar tudo aquilo que você está assimilando e vai acomodar na sua mente através da prática. Entendeu? Sim, Eu sim. costumo fazer uma comparação dentro da minha realidade, que é o quê? Eu, antes de ser. Eu fui muitas coisas da minha vida. Uma delas foi ser músico. Eu fui pianista durante 2 décadas e meia. E fiz muitos shows. Shows de palco e tudo mais, né? E tocava teclado, toquei com várias bandas, e, enfim, na minha juventude. E aí uma coisa que eu aprendi, e aprendi rápido, é o quê? Que uma coisa é você tocar no ensaio, outra coisa é tocar no palco ao vivo. Porque Com certeza. no ao vivo, a dinâmica é diferente, a acústica, a reverberação sonora é diferente, tem a tensão da apresentação pública, a tensão de não poder errar, então é tudo diferente. Então você podia ser craque, tinha muitos músicos que eram craques no estúdio, subia no palco e errava tudo. E não é porque ele era ruim, é porque ele psicologicamente ele não dava conta de estar em cima de um palco e errava. Sim, Então, assim também é o sim. psicanalista. O nosso palco é o consultório. Então, a gente pode muitas vezes, aqui nos nossos livros, a gente debulhar a psicanálise. Mas no palco do consultório é que vai nos formar psicanalistas realmente práticos, bons, né? Eu tinha um professor que me ensinou uma coisa. Tem gente que é excelente teórico e professor e péssimo psicanalista. E tem gente que é um excelente psicanalista no manejo, na prática, mas na teoria não é tão bom. Então, Exatamente. então esse período de estágio é justamente para você passar 1 ano e meio aí atendendo e levando seus casos para supervisão. Entendeu? Eu preciso começar a divulgar, professor. Eu ainda realmente não comecei a divulgação. Então, eu Legal, preciso começar a divulgar. legal. Tenho muito interesse em vivenciar a psicanálise. Tenho a necessidade financeira, claro, como todos, né? Porque é um investimento. Existe um projeto com uma amiga, onde ela quer montar um espaço com vários focos, ah, visando a saúde mental também da mulher. Eu, particularmente, me atraio muito por atender crianças. Então, eu acho que é um ponto que a criança hoje precisa muito dessa ajuda. E para que não seja um adolescente depois, né? Com várias complicações. Eu Uhum. preciso começar a divulgar, professor. E tenho sede, sim, de vivenciar as situações dos pacientes. Porque eu vou somar a teoria, né, do curso, mas vivenciando eu acho que vai somar demais. E vão surgir várias situações para supervisão, com certeza. Mas Ótimo. existe uma característica que talvez eu não vá falar novidade nenhuma. Mas para uma pessoa fazer análise, ela tem que admitir que ela tem problemas, né? Sim. Porque se ela não admitir que ela tem problemas, ela não vai aceitar fazer análise, por mais que a gente queira alertar, né? Cutucar lá no fundinho, ver se ela acorda. Se ela com ela mesma, se nega essa necessidade, é perca de tempo, né, professor? Sim, a gente pode ir conscientizando a pessoa, né? Provavelmente você deve estar se referindo de algum, que nem você falou da questão familiar, de alguém que você conhece próximo, que você vê Não que vai para precisa de estágio. terapia, mas não faz, né? Quem quer, desculpa, não vê. Não vale como estágio, mas para mim é um treino. Certo. É, Então, não adianta você. Muitas vezes a gente vê uma pessoa que precisa de terapia, mas ela não vai fazer terapia. Então, o que Porque ela não acontece? quer. Então, o que nós podemos fazer? Podemos sugerir, mas só. Só, porque também ela pode pegar birra de você, ficar com raiva de você e você perde uma amizade, tá?
Então Exatamente. a vida é assim, olha, a pessoa ela é tóxica, você tem duas chances. Ou você pode falar para ela, olha, vai fazer terapia, ela aceitar ir fazer terapia, ou se ela fala que não e ela é tóxica, você que toma a decisão de se afastar dela. Você também não é obrigado a viver Exatamente. na toxicidade dela, dentro da toxina dela. Sim. Então, Até é, mesmo, doutor, com licença, sim, até imagina. mesmo o fato da criança, como o senhor já mesmo disse, a gente já leu muito sobre isso, uma criança tem problemas que são gerados pela criação, pelos próprios pais. Então, precisamos tratar da criança e dos pais. Uhum, Só que quando os pais não admitem, a criança fica sem socorro, né? exato. E não tem o que fazer, tá? Porque é assim, ó, na psicanálise, em toda a terapia, tá? Não é só na psicanálise, psicologia também é a mesma coisa. Nós só vamos procurar ajuda quando a gente chega no ponto de basta. O que é o ponto de basta? Ponto de basta é o ponto, inclusive, é uma ideia trazida por Lacan. Esse ponto de basta, o que ele é? O momento onde o sujeito fala, chega, não dou mais conta, não aguento mais, eu preciso de ajuda. Aí ela vai para a Uhum. terapia. Enquanto ela não chega no ponto de basta, ela não vai. Eu costumo comparar, vou comparar de novo com relação ao dentista, a questão da saúde. Quando você tá com uma cárie aqui, quando não dói muito, você fica lá, puxando, sabe? É, não tá doendo muito, mas tá bom. Ou você vai morder, ai, dá aquela fisgada, mas, tipo assim, tá incomodando, mas tá levando. Até a hora que dá Uhum. canal. Aí quando dá canal e inflama e você começa a ter muita dor, é o ponto de basta que você fala, meu, eu vou ter que tirar o escorpião do bolso e ir pro dentista. Ok? Assim é É, a terapia também. é exatamente isso. Beleza, Eu acho que a Vera. pessoa só vai para terapia quando ela chega no fundo do poço. Exato, exato. E é só ela que vai poder fazê-la procurar terapia. Né? A gente conscientiza, a gente pode falar, olha, você precisa de ajuda, olha, é bom você procurar terapia, mas se a pessoa bate o pé e fala que não, né, aí cabe nós decidirmos se a gente vai querer ficar perto daquela pessoa ou não. Tá bom, Vera? Exatamente. Tá bom, professor. Muito obrigada pela atenção. Imagina, obrigado a você. Eu quero voltar em breve para a supervisão, mas ainda tenho que conquistar um cliente, um paciente. Tá, então olha só, você pode fazer, não só você, Vera, mas agora falando aqui para todos os alunos, tá? Quem não está conseguindo conquistar o seu primeiro paciente, não é porque é difícil, é porque às vezes vocês estão com dificuldade de chegar até essas pessoas ou serem vistos por essas pessoas. Então, primeiro ponto, você pode pedir na secretaria, no contato da nossa secretaria, falar, olha, quem atende lá é a Rose e a Larissa. Fala, olha, eu estou precisando de paciente. Se tiver um paciente piloto ali no nosso atendimento social, a gente encaminha para vocês, tá? Perfeito. Agora, também, nós temos uma outra facilitação para você. O nosso setor de marketing está disponibilizando para vocês, para quem não consegue, não tem facilidade de fazer post, o nosso setor de marketing, que é o Richard, está oferecendo também para fazer posts para aquelas pessoas que não conseguem. Aí o que faz? Você vai entrar em contato, o marketing está lá nos grupos do WhatsApp, está como MKT, é o logotipo do Instituto Lacerda, tá? Chama lá, é o Richard com quem você vai falar, fala assim, eu quero fazer um post meu. Você vai mandar uma foto para ele e o que você quer colocar no post? O teu contato ou o texto, tá? Ele vai fazer uns três, quatro exemplos lá e mandar para você. Logicamente, ele vai cobrar, se não me engano, R$ 60, tá? O serviço da arte do post que ele vai fazer. E aí você vai pegar esse Uhum. post e vai fazer um spam aí na internet, e story e tudo mais. Aí facilita para vocês. Tá Ok? ótimo, professor. Muito obrigada. Obrigada, Lúcia. Ok, gente? Então é isso, tá bom? Então tem essa facilitação aí para vocês. Quem quiser, chama lá no contato do marketing, tá? Fala com o Richard, fala, eu quero fazer um post.
e aí ele vai fazer para você e você vai começar a distribuir nas suas redes sociais e conquistar os seus primeiros pacientes. Legal? Gente, já chegou a nossa hora já, passamos um pouquinho do tempo, não tem problema. É bom que não seja muito longo para não ficar chato, pesado, tá bom? Mas espero ter ajudado vocês a tirar dúvidas, a esclarecer, tá? E mês que vem a gente faz mais um encontro de, de treinamento. Quero fazer uma vez por mês com vocês, tá? E a gente vai tirando as dúvidas, vai alinhando. O importante é vocês levarem também para a supervisão os casos e irem se aprimorando, tá bom? Obrigado a todos vocês que esteve conosco aqui, ou nos ouvindo. Parabéns a todo mundo com quem a gente conversou, bateu um papo. E é isso. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Bom carnaval. Como diz o ditado, se beber não dirija, né? Então é isso. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau, tchau. Fica com Deus, Tchau. gente. Boa noite, obrigada, professor. Nada, tchau, tchau.